Boa noite, igreja. É uma noite da nossa quinzena da juventude. Eu, eu me sinto jovem ainda, né? Eu me sinto, né, Juninho? Estou aí com a nossa juventude há um tempo já. E agradeço a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço também a liderança, né, da Unijovem, o Áquila e a Rúbia, por me dar essa oportunidade e estar aqui nessa noite com vocês. Dentro desse tema, identidade, é um tema que foi muito bem escolhido, graças a Deus, Deus orientou. Nós, muito mais do que religiosidade, nós precisamos dessa identidade, de sermos realmente o sal, de sermos realmente a luz. Você já imaginou esse mundo sem a igreja aqui? Dá uma analisada, dá uma pensada. Você já pensou esse mundo? Lá fora está tão difícil, não está? Você imagina sem o sal e sem a luz. Imagina sem a igreja. E dentro desse tema, nessa noite nós vamos trabalhar com o tema dessa quinta-feira de oração, do culto da juventude. Nosso tema nessa noite será jovens autênticos. Muito mais do que necessidade, muito mais do que religiosidade, muito mais do que estarmos congregando, participarmos de uma comunidade. Esse autêntico, se você pesquisar e se você for dar uma analisada nesses jovens autênticos, vai falar sobre legítimos, vai falar sobre verdadeiro. E o nosso texto básico está lá em Daniel, capítulo 1, de 1 a 21. É um texto bem conhecido, mas nós vamos ler todo o capítulo para que possamos trabalhar aqui nessa noite dentro desse tema. E sendo verdadeiros, e sendo legítimos na sua caminhada, né? Aqui já não se trata somente de jovens, mas se trata da igreja, se trata de pessoas, de servos de Deus e pessoas que já tomaram a sua decisão. Então, quando você e nós, no nosso dia a dia, esse algo legítimo, esse cristão, esse cristianismo, essa caminhada de verdade, onde as pessoas te conhecem, onde as pessoas nos conhecem, e eles devem, no mínimo, eles têm que analisar na sua vida, na minha vida, que há alguma coisa diferente. Por isso que nós estamos na contramão desse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Essa é a proposta. E Daniel, né, dentro do próprio capítulo 1, os irmãos que conhecem, todos conhecem basicamente a história de Daniel. E você vai ver que é um texto bem oportuno pelo nosso tema. É um texto do qual ainda, né, na minha juventude, eu deveria ter uns 13 ou 14 anos. Foi a primeira vez que eu deparei com o livro de Daniel. Eu li o livro, só que chegava na parte escatológica, eu parava, não estava entendendo nada. Deixa para lá, um dia eu vou entender um pouco. Mas eu repetia na parte histórica, lia a história, lia toda a situação de Daniel. E a gente, né, vocês, os mais jovens, eu não sei vocês quando leram a primeira vez, mas era uma referência para mim, era algo que me chamava muita atenção sobre esse, nem jovem ainda, pelo contexto de Daniel, ele tinha praticamente, ele e seus amigos, 16 anos, ainda na sua fase de adolescente, ia começar nos dias atuais, hoje ainda adolescente vai entrar na sua juventude, né? Mas vamos ao texto. Na NVI vai dizer assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei
ele deveria ensinar a língua, a literatura dos babilônios. E de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária da comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, e Ananias, Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do meu rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E eles, ao achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e Ananias, e Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes davam vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura, da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, do modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Pai Santo, a Tua palavra, que é a nossa única regra de fé e de prática, ela foi exposta, nós a lemos, nós ouvimos, os nossos irmãos ouviram a Sua palavra, um texto clássico, um texto que nos chama tanta atenção, quantas mensagens que nós já ouvimos nesse texto, Deus tão especial e tão oportuno para a nossa quinzena, a quinzena da juventude. Nessa noite, fala aos corações de todos nós, mas em especial de todos os adolescentes e jovens aqui, meu Deus, para que o coração deles possam realmente queimar em desejo de servir, da mesma forma, Deus, que está aqui relatado para nós na vida desses jovens, ainda adolescentes, como Daniel e seus amigos, ó Pai. Nessa noite, usa o Teu servo, fala através, ó Pai, da minha instrumentalidade, aquilo que eu já preparei, que o Teu Espírito Santo possa trazer realmente entendimento aos nossos corações. E assim oramos e confiamos que o Senhor há de trazer aos nossos corações essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Daniel, então, dentro do contexto aí, ele foi levado cativo, né, no período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E pelo que os irmãos perceberam, nós sabemos historicamente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, era potência, já estava dominando, já tinha assumido o domínio mundial. E assim, infelizmente, Israel, mais uma vez, depois de tantos avisos, depois de tantos profetas, de tantos avisos para Jerusalém, para Israel, para Judá, se voltar para o Senhor, abandonar sua idolatria, abandonar o mau caminho, infelizmente eles não fizeram, e aí veio o cativeiro, e aí começa a nossa história, né? Um jovem, né, como eu falei, 16 anos, e seus amigos foi levados, não só ele, e outros, né? Muitos outros foram levados. Aí o texto vai destacar, né, o próprio livro de Daniel vai destacar ele e seus amigos, e que vai fazer, né, vai trazer a direção para nós nessa noite,
alguns pontos importantes nós vamos trabalhar nessa noite dentro desse texto praticamente, né? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é que está, que julga, e Deus é que vai estar na frente da vida, né, de Daniel, e assim é o seu significado. Pelo texto, sabemos então que ele é de família nobre, família, pessoas instruídas, pessoas que tinham condições, pessoas, você pode ver que o próprio Nabucodonosor pede isso, ele encarrega, né, o seu oficial, você vai trazer jovens nobres, pessoas de boa aparência, jovens que tenham conhecimento. Então, eu imagino que nós imaginamos que lá na hora do momento da escolha, houve vários testes para que chegasse até Daniel e seus amigos. E nós entendemos então que há alguma estratégia, a estratégia para que, dentro do contexto histórico, a Babilônia traz, e na sua orientação, traz os seus conquistados, e a intenção é que a sua cultura fosse deixada de lado, a cultura dos que foram presos, que foram levados cativos, e agora tivesse uma nova postura, uma nova cultura. E aí que começa o nosso tema, né? O tema nosso, onde vai falar de jovens autênticos. E vocês podem imaginar, dentro do contexto de Daniel, o que você faria no lugar de Daniel? O que você faria? Longe agora da sua pátria, longe dos seus amigos, apesar de ter ali 4 amigos e outros, mas longe do seu contexto normal, né? Agora estavam como cativos. Eles agora eram escravos, não estavam mais na liberdade, gozando da liberdade do seu país, da sua casa, e sendo aqui pessoas nobres, ricas, tinham toda uma cultura de vida, e eles estavam num país distante, pessoas que o dominavam. E dentro desse contexto, o que você faria? Muitos vão se revoltarem, muitos se revoltaram, muitos vão culpar a Deus, muitos vão deixar de lado a sua fé, deixar de lado a sua crença, deixar de lado os seus costumes, a sua vida, do qual foram instruídos, e agora participando já, esses aqui nesse caso, eles iriam participar diretamente, e iriam lidar diretamente no palácio, seriam treinados, você viu pela narrativa, 3 anos de treinamento dentro da cultura de uma nação poderosa, de uma nação que dominava, mas uma cultura pagã. A estratégia então de mudar os nomes, principalmente a estratégia de mudar o nome de Daniel para Ananias? Não, Beltesazar. Essa estratégia é uma estratégia de identificação. Primeira coisa que nós devemos entender é a identificação, por isso que devemos ser verdadeiros, por isso que a questão aqui é ser verdadeiros e sermos legítimos representantes. Eles deveriam ser, como era a situação que, vamos dizer assim, o Nabucodonosor e os demais não estavam contando, que jovens, ainda adolescentes, seriam representantes legítimos do povo de Israel, de jovens que temessem e obedecessem a Deus. E você vai ver em outros contextos para frente do livro de Daniel, se você acompanhar, que você conhece, eles tiveram determinação, tiveram essa postura de ser legítimo diante de uma escolha que eles não pediram essa escolha, foram levados, foram obrigados. E agora, como seria a situação para eles? Qual seria a reação deles? Como foi a reação deles? Pela narrativa do texto que você conhece, graças a Deus que foi uma postura, uma determinação de jovens, adolescentes, que são autênticos, são verdadeiros. Mas e você? O que eu faria nessa situação? E aí, para que sejam bem-sucedidos, para que eles tivessem sucesso, para que eles estivessem diante desse quadro, de serem obrigados, estar num lugar que eles não gostariam de estar, diante de deuses, diante de uma religião pagã, e você vai entender que, para eles ainda sem uma estrutura mais de formação, de mais pessoas mais velhas, no caso eles eram jovens ainda, seria muito fácil. Por isso que a intenção da Babilônia, de Nabucodonosor,
era pegar eles, que para eles seriam mais fáceis de enganar, mais fáceis de manipular, mais fácil de infiltrar as ideias, mais fácil para que eles pudessem realmente usar toda aquela ciência e conhecimento que eles já tinham, agora em favor da Babilônia. Mas o primeiro ponto que eu quero trabalhar e destacar com vocês, vou pedir que coloque o versículo 3 e o 4, Emanuel. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Aí está, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-nos a língua, a literatura dos babilônios. Então, o nosso primeiro ponto, jovens autênticos devem ter conhecimento. Conhecimento se adquire, conhecimento vocês aí, todos nós adquirimos, quer seja em casa, quer seja no dia a dia da escola, da igreja, esse conhecimento, ele sempre está vindo, mesmo aqueles jovens que não participam de escola ainda, em lugares remotos, mas eles estão adquirindo desde que nasce o seu conhecimento. Influências hoje não falta, não é verdade? Naquele contexto era bem diferente, mas também já eram influenciados, já eram educados, já eram formados dentro da sua realidade ali familiar e dentro do contexto de Israel. Deu para notar na vida de Daniel e dos seus amigos que eles tinham o conhecimento. E não só conhecimento do mundo, não é só conhecimento da ciência, não é só conhecimento das coisas do dia a dia. Conhecimento hoje, as informações que chegam relâmpagos, né, muito rápidas, as informações que você tem acesso. Antigamente nós tínhamos que ter ali toda a literatura Barça, né? Cadê o Brito? Não é, Brito? Livros gigantescos. Hoje você, num toque, né, num clique, você consegue também ter esse acesso muito rápido. Mas o conhecimento que eu quero trazer e destacar na vida deles e para nós nessa noite, está lá em Oséias 4, 6. Esse conhecimento não pode faltar. E na vida deles, né, de Daniel e seus amigos, não faltaram. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei os seus filhos. Dentro desse contexto, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O conhecimento do Evangelho, o conhecimento hoje, a igreja, os pais, a liderança, a igreja, tem esse compromisso e essa responsabilidade. Por isso que a igreja local nossa não abre mão. Várias igrejas hoje, vários segmentos hoje abriram mão da IBD, da escola bíblica, do culto de ensino e do incentivo que você, nós, os pais, a liderança, traz para nós como igreja local, de adquirir conhecimento, adquirir realmente conhecimento do reino, da palavra de Deus, aonde é importante para que ao momento que vocês, momento que os nossos jovens, momento que os nossos adolescentes forem exigidos, aonde quer que vocês estejam, por isso que esse é um papel de jovens verdadeiros, jovens autênticos, dos quais eles são a mesma pessoa, não só jovens, mas nós, todos, somos as mesmas pessoas aqui dentro, na rua, dentro de casa, em qualquer situação. Esse é o grande desafio. E agora, uma vez eles foram obrigados a ir para a Babilônia, eles tinham tudo para deixar de lado o seu ensinamento e aborrecido com Deus. Quantas pessoas você conhece, por muito menos está aborrecido com Deus e já desistiu? A pandemia, né, Brito, ela trouxe esse desfalque no sentido de várias coisas, mas quando as pessoas... por menos não precisa ser levado escravo, não precisa se perder de sua casa, sua família, seus pais, estar num lugar longe. Qualquer situação, qualquer reprovação, qualquer situação hoje de adversidade, primeira pessoa que nós culpamos, primeira coisa que nós levamos a nossa reclamação, por que Deus permitiu isso? Mas o conhecimento então vai trazer base. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus nesse mundo aí fora hoje, e se você não tem conhecimento, o alicerce que você precisa, o alicerce para você alimentar diariamente, esse fortalecimento diariamente, está na vida dele aí, na vida desses jovens, essa questão tão importante. São jovens que não somente tinham conhecimento de ciência,
conhecimento do seu dia a dia, conhecimento da sua história, conhecimento de Israel, conhecimento do seu povo, da história, mas são jovens que tinham conhecimento da vontade de Deus, e é isso que é importante. Onde que os nossos jovens, adolescentes hoje estão inseridos e que eles precisam realmente mostrar esse conhecimento? Dentro da igreja é importante, no seio da família é importante, mas lá fora, no seu dia a dia, lá fora no dia a dia, os nossos jovens precisam ter esse conhecimento. E o conhecimento vai trazer para você, para mim, para os nossos jovens e adolescentes, realmente uma base para que ele possa entender o que está acontecendo na sua volta. Daniel e os seus amigos entenderam o que estava acontecendo à sua volta. Eles estavam no meio de pessoas pagãs, eles estavam no meio de pessoas que eram idólatras, eles estavam no meio de pessoas que não tinham conhecimento do Deus vivo como eles tinham. E assim também é a nossa posição, e a posição deve ser para vocês. E Oséias fala que essa falta de conhecimento perece, traz ruína. E graças a Deus não foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Esse conhecimento os ajudou e muito, para que eles pudessem enxergar a diferença onde eles estavam, na sua pátria, com o seu povo, servindo o seu Deus, sendo abençoados, embora Deus sempre alertando, olha, vocês deixem do pecado, deixem da idolatria, mas infelizmente Judá, Israel cai na mão, e agora da Babilônia, de Nabucodonosor, eles são levados cativos. E continuando dentro do nosso segundo ponto que eu quero falar com vocês, está lá no versículo 8 e 9, Emanuel. Jovens verdadeiros e autênticos, vocês precisam ter determinação. Numa versão, eu acho que isso, o versículo 8 vai dizer que Daniel resolveu firmemente, não é isso? Tem alguma versão que fala isso? Ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E a versão vai dizer que, contudo, decidiu. É uma decisão. A determinação vai fazer você tomar realmente uma decisão. De que lado que você quer estar. De que lado que os nossos jovens e adolescentes vão estar. O pastor pregou domingo à noite. Uma das nossas preocupações como pais e como liderança e preocupação de outras instituições cristãs, graças a Deus que o Espírito Santo está levantando mais pessoas nessa preocupação, quando nossos filhos e nossos jovens não precisam mais só chegar na faculdade, não. Hoje no ensino médio, hoje no fundamental e até no primário, os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes estão sofrendo todo tipo de ataque. Você imagina a situação de Daniel agora. Eles deveriam tomar uma decisão. Qual seria a decisão? Abandonar toda a situação que eles foram ensinados, abandonar tudo que eles aprenderam, deixar de lado, abrir mão, porque agora eles foram obrigados, no contexto vocês viram, que eles eram obrigados agora a viver da mesma forma que os babilônicos, e não se encaixavam no estilo de vida e padrão do qual eles foram ensinados. Então o texto vai dizer, 8 e 9, então Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E o 9 vai dizer, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, a determinação agora, o segundo ponto, determinação para servir a Deus, é o passo que eu e você e os nossos jovens têm que dar. Porque Deus vai agir depois disso. Deus ele agiu depois que Daniel e os seus amigos tiveram esse passo agora de ser determinados. Muito mais do que nós, os pais, nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, precisam aprender a ser determinados, aprender realmente que a fé do qual os seus pais, a nossa liderança, a igreja está ensinando, não é uma fé somente religiosa, mas é do reino, é de Deus, é da obra dele. Nós fazemos parte desse contexto. Então, não é porque os meus pais me levam, frequentam essa igreja, eu estou indo, mas eu estou alheio. Porque se Daniel estivesse dessa forma, ele seria uma vítima, uma presa fácil. Né? Não, talvez nós nem conseguiríamos mais achar a história de Daniel, porque se eles não tivessem sido determinados. E a determinação, ela passa quando eu e você estamos inseridos em contexto e vivemos com pessoas do nosso lado, todo tipo de fé, todo tipo de práticas, todo tipo de pecados, e você tem uma determinação de permanecer conforme a vontade
de Deus. Conhecimento vai gerar para você uma base, e esse conhecimento da palavra vai te ajudar a ser determinados. A determinados porque, na verdade, você tem que entender que, primeiramente, você agrada a Deus. Você está em qualquer contexto inserido de trabalho, estudo, e você, escola, igreja, e nós estamos aqui para servir e agradar a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente, assim como Daniel, ele teve que tomar essa decisão. Se ele não toma a decisão, ele seria mais um no meio daquela multidão dos escravos, estariam completamente envolvidos naquela situação de festas, de programações, de festividades. Hoje não precisa, né? Nós, os pais aí, e a liderança da igreja e outras instituições, e não precisa ir muito longe, qualquer hoje escola, faculdade, é uma festa. Eu nunca vi gostar de festa desse jeito, ô Marcelo. Parece que todo dia é festa, ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, todo dia é festa. Então era essa situação. Você imagina que Daniel e seus amigos iam viver 3 anos e meio de festa, de brincadeira, de todo tipo de descontração, de estudos. Enfim, eles estavam agora num lugar que muitos jovens do mundo gostariam de estar, mas menos um cristão. Não é lugar para o cristão. Ser determinado na corte de Nabucodonosor não é para qualquer um. Abrir mão de tudo que foi oferecido de bandeja, de presente, de tudo que foi oferecido para eles viver uma vida total, agitada, vivendo na loucura do mundo e divertindo, porque vai morrer mesmo, esse mundo passa. Não é isso que as pessoas dizem? Vamos divertir, vamos nos alegrar, vamos festejar, porque a vida é curta, vamos morrer mesmo. Então, determinação na corte não é para todos. Deveria ser. Mas Daniel e seus amigos dão um grande exemplo para vocês e para nós, aqui nessa noite. Sermos determinados para que depois Deus possa agir. Deus, ele sempre está disposto a agir, mas ele vai participar, ele vai agir em direção à sua postura quando você tiver uma determinação. E eu quero trazer muito esse contexto mesmo de relacionamento de vocês, os jovens, de relacionamento lá fora, relacionamento aí com seus amigos, na escola, no dia a dia dos seus relacionamentos com suas amizades, até onde que você possa ir. Qual é o limite que você tem que ir? Até o limite que você tem condições de ir. Passou desse limite, não tem como continuar. Se continuar, vai acontecer como muitos hoje, infelizmente. O mundo, a sociedade pagã, a sociedade babilônica, que está inserida nesse contexto ainda, está abafando, está destruindo, está acabando com os jovens, e agora não tem mais sobre se é cristão evangélico, se é cristão católico. Todos que estão fora dessa determinação de servir a Deus estão sendo realmente oprimidos, assolados, estão sendo realmente derrotados por uma sociedade que não quer saber da palavra de Deus. Determinação faz parte da sua vida. Sem determinação, o que Deus fez? Se Daniel não fosse determinado, imagina se Deus iria agir dessa forma. Como que Deus iria chamar Daniel no meio de toda aquela festa, aquela bagunça, aquela confusão, de toda aquela preocupação com o ensino babilônico, conhecimento da Babilônia, sua língua, sua literatura, e Deus fez com que o homem fosse bondoso. O resultado está aí. E aí os irmãos viram que o homem foi bondoso, fez o teste com ele, eles ficaram fortes, não estavam fracos, ele, pelo contrário, se mostrou muito mais forte do que os outros. E aí, o terceiro e último ponto, os jovens autênticos, Deus concede bênçãos. O 17 e 19, Emanuel vai dizer isso, né? vai confirmar. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, de tudo isso que ele recebeu dos seus amigos, Daniel recebe algo extra. Sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Dessa forma, tendo essa postura, tendo esse conhecimento, sendo pessoas agora determinadas, eles são abençoados. Deus o exaltou. Deus abençoou Daniel e seus amigos.
diante de um contexto mundano, pagão, gentílico, diante de um sistema que agora completamente alheio à vontade de Deus, alheio à vontade do povo de Israel, ao Deus de Israel, e agora os jovens são abençoados. E você continuar no livro de Daniel depois em casa, você vai ver até que onde eles chegam, realmente eles são abençoados, são prósperos, são realmente jovens que vão agora ter o respeito, são jovens agora que vão ter condições de testemunhar, falar do Evangelho, do Evangelho, falar de Israel, falar do povo de Israel, e o nosso contexto hoje, para que eu e você possamos falar. Então, tem condições, em qualquer situação, os nossos jovens, os nossos adolescentes vencerem. Mas eles precisam realmente entender essa condição de ter esse conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra de Deus, e eles precisam receber determinação, eles precisam ser determinados, porque não é fácil, falando assim parece que é fácil, mas no dia a dia deles, no contexto de amizade, aonde tem 30, 40 na sua sala de aula que não quer saber de Deus, não quer saber de reino, não quer saber de evangelho, não quer saber de nada, estão vivendo todo tipo de situação mundana, e eles são desafiados a serem diferentes. É essa a diferença que tem que acontecer. E o que está cercando eles, toda a situação que os cercam, eles devem saber. Então é um preço que vocês, jovens adolescentes, há de pagar, tem que pagar. Muitas vezes você não vai ser tão querido no meio da turma, muitas vezes você não vai ser, né, o bambambam, não vai ser o top da turma, você talvez vai ficar até de lado, esquecido, mas você sempre vai estar ali testemunhando, sempre as pessoas vão conseguir ver na sua vida realmente que você tem algo diferente na sua vida, você serve a Deus. O que nós concluímos? Que jovens autênticos nos dias de hoje precisam realmente investir. Jovens autênticos, jovens verdadeiros, precisam realmente investir o seu tempo em conhecer a Deus. Precisa realmente investir o seu tempo, não só aqui na igreja, na sua casa, gastar tempo para conhecer. Concluímos que esse conhecimento vai te ajudar e muito nas suas decisões, para que você, jovens, igreja, nós sejamos determinados em servir a Deus. Por isso que eu disse no início, você imaginou esse mundo sem o sal e sem a luz, sem a igreja aqui? Talvez um dia vai acontecer isso, né, no arrebatamento. Talvez não, o arrebatamento vai acontecer, mas enquanto a igreja está aqui, ela tem que dar o sentido, as pessoas têm que ver o sentido na sua vida, e principalmente os nossos jovens. Então nós, os pais, liderança, igreja, nós também somos responsáveis para que o nosso jovem tenha esse conhecimento. Agora a determinação vai passar pela sua experiência com Deus. Jovens, para ser determinados em servir a Deus em qualquer situação, né? O que nós devemos fazer então? Nós devemos sempre buscar o conhecimento da palavra. Você, jovem, deve buscar sempre. E aí você pode, nessa noite, fazer uma reflexão. Qual é o nível, qual é o tamanho do seu conhecimento do reino, da palavra, das coisas de Deus, qual o tempo que você gasta, quanto tempo você gasta investindo a sua vida em conhecimento, quantos livros que você está lendo, quantas aulas de EBD que você está vindo, quanto tempo você está vindo na sua igreja, qual é o tempo que você passa aqui, quando você sai daqui, você lembra o que foi ensinado ou acaba de sair ali fora e você não lembra mais nenhuma palavra? Tudo isso faz parte da sua reflexão, do seu tempo de buscar e conhecer a palavra de Deus. Determinados faz parte da vida de um jovem que serve a Deus. Está lá o exemplo, Daniel. Se ele não fosse realmente determinado, ele não iria chegar e não seria abençoado da forma que ele foi abençoado. Esse conhecimento vai gerar para você realmente força para você ser determinado. E aí, por último, Deus sempre está disposto a abençoar, não só a igreja, não só os jovens, mas todos aqueles que fazem isso, independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo. O mundo hoje, deixa eu te perguntar mais uma vez, está difícil? Está. Mas lembrando que Jesus disse, no mundo tereis, no mundo passais por aflições, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Daniel foi exaltado, Daniel e seus amigos foram reconhecidos, sim, naquele país, durante o tempo todo. O livro de Daniel cobre praticamente os 70 anos do cativeiro babilônico. Mas nós entendemos, se você for lendo e for acompanhando toda a história de Daniel,
esse momento agora da sua adolescência e da sua juventude determinou a sua vida futura, a sua vida como hoje nós conhecemos o grande profeta Daniel. E quantos hoje, que embora tendo conhecimento, embora ensinado nos seus lares, ensinado nas nossas casas, ensinado desde o seu nascimento, frequentando as nossas salas de EBD, frequentando a igreja, cantando nos nossos púlpitos, ensinando nossos púlpitos, e aí chega um momento de ser determinados. Infelizmente eles não estão sendo determinados. Infelizmente eles estão negociando com o mundo, eles estão abrindo mão de tudo que eles conheceram, para que possam realmente ser legais lá fora, ter bastantes amigos e outras coisas mais, do qual talvez nós nem sabemos como que essa juventude pagã lá fora está vivendo. E aí, futuramente na vida de Daniel não sabia como seria abençoado, mas eles foram reconhecidos e abençoados na corte pagã de Nabucodonosor. Então não existe um lugar, o que existe é quem serve a Deus. Não é um lugar que eu estou, não é um lugar eu estou servindo a Deus porque eu estou dentro dessa igreja, dentro da minha casa. O lugar que servimos a Deus é em todo lugar que você deve servir a Deus. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Quero convidar aqui o Akner. Ele vai estar trazendo um recadinho. Antes do Akner chegar aqui, pode ficar, irmão. Eu quero só relembrar os pais aí, os nossos irmãos. A juventude está aguardando o seu mimo, seu presentinho. No último dia vai ter sorteio. Então traga aí uma caixa de bombom, uma camiseta. Ele vai ser sorteado para os nossos jovens adolescentes. Então você que não trouxe, quem trouxe, amém, muito obrigado. Mas ainda estamos esperando mais, né, Akner? Essa bênção, né, por parte dos pais, da liderança, dos irmãos da igreja. Eu agradeço mais uma vez, que Deus possa abençoar. E a palavra que eu toco com o nosso irmão. Amém. Vamos ficar de pé? A gente já encerrando. Irmãos, a programação da juventude, né, da quinzena. Nesse próximo sábado a gente não vai ter culto aqui. Na verdade nós vamos estar lá em Cambuí com a turma lá. Vai ter o Conecta, né, da região aqui do sul de Minas. E isso faz parte também da nossa programação da quinzena. No domingo teremos culto de manhã, culto à noite. Também com esse movimento da quinzena sobre o tema identidade, né? E participe conosco, esteja conosco, traga também, convide outros, né, outros jovens, adolescentes para estar aqui com a gente na igreja. Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento de culto. Obrigado porque o Senhor usou poderosamente a vida do irmão Washington para ministrar aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor continue trabalhando e nos ensinando e nos moldando a cada dia, Senhor, para que possamos fazer diferença nessa terra, Senhor. Abençoe a vida, Senhor, de cada um aqui. Nos leve agora em paz, em segurança para as nossas casas e cuida de nós nesse restante de dia. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida aí. Dá um até logo aí para os irmãos aí.